Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês e você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigado. O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro: Uma Odisseia no Espaço. Prólogo. Cada homem vivo transporta o peso de 30 fantasmas, pois é nesta proporção que o número dos mortos excede o dos vivos. Desde o início dos tempos, cerca de 100 bilhões de seres humanos caminharam sobre o planeta Terra. Ora, este é um número interessante, pois, por coincidência, há aproximadamente 100 bilhões de estrelas no nosso universo, a Via Láctea. Portanto, por cada homem que alguma vez viveu, brilha uma estrela neste universo. Mas cada uma dessas estrelas é um sol, frequentemente muito mais brilhante e glorioso que a pequena estrela a que chamamos o Sol. E muitos, talvez a maioria, desses sóis, têm planetas girando à sua volta. Portanto, há com certeza território suficiente no céu para que cada membro da raça humana, desde o primeiro homem macaco, tenha o seu céu, ou inferno, privado, do tamanho de um mundo. Quantos desses potenciais céus ou infernos são habitados, e por que tipo de criaturas, é coisa que não podemos saber. O mais próximo fica 1 milhão de vezes mais longe que Marte ou Vênus, esses objetivos, ainda remotos, da próxima geração. Mas as barreiras da distância vão se esboroando, um dia, encontraremos os nossos iguais, ou os nossos senhores, entre as estrelas. Os homens não têm sido muito lestos em encarar esta perspectiva, alguns ainda esperam que ela nunca se torne realidade. Cada vez mais gente, no entanto, pergunta: por que razão não ocorreram já tais encontros, se nós próprios estamos prestes a aventurar-nos no espaço? E por que não? Este livro é uma resposta possível à pergunta tão razoável. Mas não se esqueçam, esta é apenas uma obra de ficção. A verdade, como sempre, será muito mais estranha. AC. C1. Estrada para a extinção. A seca durava já havia 10 milhões de anos, e o reino dos terríveis lagartos terminara muito tempo atrás. No Equador, no continente a que um dia se chamaria África, a batalha pela existência atingirá um novo clímax de ferocidade, e o vencedor ainda não estava à vista. Naquela terra árida e seca, só os pequenos, os velozes ou os destemidos, conseguiam florescer ou até esperar sobreviver. Os homens macacos da savana não eram nada disto, e não estavam a florescer, aliás, já iam bem avançados na estrada para a extinção racial. Cerca de 50 deles ocupavam um grupo de cavernas sobranceiras a um valezinho ressequido, dividido por um rio parado, alimentado pelas neves das montanhas que ficavam a 300 quilômetros para norte. Quando os tempos eram maus, o rio desaparecia completamente, e a tribo vivia à sombra da sede. Tinham sempre fome, mas, naquela altura, quase morriam de inanição. Quando a primeira e débil luz da madrugada entrou na caverna, Sentinela da Lua viu que o seu pai havia morrido durante a noite. Não sabia que o velho era seu pai, pois tal relação estava muito para lá da sua compreensão, mas, ao olhar para o corpo magro, sentiu uma leve inquietação, antepassada da tristeza. As duas crias já estavam a choramingar pedindo comida, mas calaram-se quando o Sentinela da Lua lhes rosnou. Defendendo o bebê que não podia alimentar em condições, uma das mães devolveu-lhe um rugido zangado, mas ele nem sequer tinha energia para espancar pelo seu atrevimento. Já fazia luz suficiente para partir. Sentinela da Lua pegou no cadáver enrugado e, inclinando-se, arrastou-o para lá do baixo beiral da caverna. Uma vez no exterior, atirou o corpo para cima das costas, e endireitou-se ao único animal do mundo capaz de o fazer. Entre os da sua espécie, Sentinela da Lua era quase um gigante. Tinha cerca de 1,5 metros de altura, e, embora extremamente subalimentado, pesava mais de 45 quilos. O seu corpo peludo e musculado estava a meio caminho entre o macaco e o homem, mas a sua cabeça encontrava-se já muito mais próxima do homem do que do macaco. A testa era baixa, e apresentava saliências por cima dos olhos, mas transportava inegavelmente nos seus genes a promessa de humanidade. Quando contemplava o hostil mundo do Pleistoceno, o seu olhar continha já algo que ultrapassava as capacidades de um macaco.
Naqueles olhos escuros e profundos lia-se o despertar de uma consciência, os primeiros sinais de uma inteligência que não poderia cumprir-se ainda por muito tempo, e que em breve talvez se extinguisse para sempre. Como não havia sinal de perigo, Sentinela da Lua, ligeiramente embaraçada pelo seu fardo, começou a descer a encosta quase vertical que dava para a caverna. Como se houvessem estado à espera do seu sinal, os outros membros da tribo saíram dos seus lares, bastante mais abaixo na superfície rochosa, e dirigiram-se para as águas lamacentas do rio, para a primeira bebida da manhã. Sentinela da Lua observou o outro lado do vale, tentando descortinar os outros, mas eles não estavam à vista. Talvez não tivessem ainda saído das cavernas, ou já estivessem a comer ervas em algum sítio mais afastado da encosta. Como não se viam, Sentinela da Lua esqueceu-os, era incapaz de se preocupar com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Primeiro, tinha de se desembaraçar do velho, não era problema em que precisasse de pensar muito. Houvera muitas mortes naquela estação, uma delas na sua própria caverna, bastar-lhe-ia abandonar o corpo no sítio onde pusera o novo bebê, no último quarto da lua, e as hienas fariam o resto. Estas já estavam à espera, no local onde o valezinho se abria e entrava na savana, quase como se soubessem que ele vinha aí. Sentinela da Lua deixou o corpo debaixo de um pequeno arbusto, todos os ossos anteriores já haviam desaparecido, e regressou apressadamente para junto da tribo. Nunca mais pensou no pai. As suas duas companheiras, os adultos das outras cavernas e quase todos os jovens, comiam erva entre as árvores definhadas pela seca, vale acima, e procuravam bagas, raízes suculentas, folhas e dádivas inesperadas constituídas por lagartos ou roedores pequenos. Só os bebês e os velhos mais fracos eram deixados nas cavernas, se sobrasse alguma comida ao fim do dia, talvez fossem alimentados. Se não, as hienas teriam mais um dia de sorte. Mas aquele dia foi bom, embora, claro, Sentinela da Lua não possuísse uma verdadeira memória do passado, e não pudesse, portanto, comparar um tempo com o outro. Encontrar uma colmeia no tronco de uma árvore morta, e saborear a iguaria mais deliciosa que o seu povo jamais conhecera, à tardinha, conduzindo seu grupo para casa, ainda lambia os dedos de tempos a tempos. Claro que também receberá um razoável número de picadelas, mas mal reparara nelas. Estava o mais perto que podia esperar da satisfação, pois embora ainda tivesse fome, não se sentia realmente debilitado por ela. E isso era o máximo a que um homem macaco podia aspirar. A sua satisfação desapareceu quando chegou ao rio. Os outros estavam lá. Iam lá todos os dias, mas isso não tornava as coisas menos aborrecidas. Eram cerca de 30 e não se distinguiam dos membros da tribo do próprio Sentinela da Lua. Quando viram chegar, começaram a dançar, a abanar os braços e a guinchar, no seu lado do rio, e o povo de Sentinela da Lua respondeu-lhes do mesmo modo. E isso foi tudo o que aconteceu. Embora os homens macacos lutassem várias vezes entre si, muito raramente as suas disputas resultavam em ferimentos graves. Como não possuíam garras nem dentes caninos adaptados à luta, e estavam bem protegidos com o pelo, quase nunca infligiam golpes sérios uns aos outros. Além disso, pouca energia lhe sobrava para comportamento tão improdutivo, rosnadelas e ameaças constituíam um modo muito mais eficiente de afirmarem os seus pontos de vista. A confrontação durou cerca de 5 minutos, a exibição acabou então tão depressa como começara, e todos se puseram a beber copiosamente na água lamacenta. A honra fora satisfeita, cada um dos grupos frisara bem o direito que tinha ao seu próprio território. Depois de tratado o assunto tão importante, a tribo afastou-se pelo seu lado do rio. A pastagem mais próxima ficava a mais de 1,5 km das cavernas, e tinham de a partilhar com uma manada de grandes animais parecidos com antílopes, que aceitavam muito mal a sua presença e não podiam ser combatidos, pois possuíam ferozes punhais nas cabeças. As armas naturais de que os homens macaco não dispunham. Portanto, Sentinela da Lua e os seus companheiros mastigavam bagas, frutos e folhas, e combatiam os espasmos da fome enquanto à sua volta, combatendo pelos mesmos pastos, estava uma potencial fonte de mais comida que a que alguma vez poderiam esperar comer. No entanto, os milhares de toneladas de carne suculenta, que deambulavam pela savana e através dos matagais, não se encontravam apenas fora do seu alcance, estavam também para além da sua imaginação.
No meio da abundância, morriam lentamente à fome. A última luz do dia viu a tribo regressar às suas cavernas sem incidentes. A fêmea ferida que ficará olhou de prazer quando o sentinela da lua lhe deu o ramo coberto de bagas que trouxera, e atacou-o avidamente. Não era lá grande alimento, mas ajudá-la-ia a sobreviver até a ferida que o leopardo lhe fizera estar sarada, e ela poder voltar a procurar comida por si própria. Uma lua cheia erguia-se por cima do vale, e um vento gelado soprava das montanhas distantes. Ia ser uma noite muito fria, mas o frio, tal como a fome, não era assunto para grandes preocupações, fazia parte da vida. Sentinela da lua mal se mexeu quando os guinchos e gritos vindos de uma das cavernas mais baixas ecoaram pela encosta, e não precisou de ouvir o rugido do leopardo para saber exatamente o que estava a acontecer. Lá embaixo, o velho pelo branco e a sua família combatiam e morriam na escuridão, e o pensamento de que talvez pudesse ajudar nunca atravessou o espírito de Sentinela da lua. A desapiedada lógica da sobrevivência excluía tais fantasias, e nenhuma voz de protesto se levantou da encosta atenta. Todas as cavernas ficaram silenciosas, pois não queriam por sua vez atrair o desastre. O tumulto foi morrendo. Sentinela da lua ouviu então o som de um corpo sendo arrastado por cima das pedras. Mas durou apenas alguns segundos. Depois, o leopardo abocanhou a sua presa. Sem mais ruídos, afastou-se silenciosamente, carregando a sua vítima nos dentes. O leopardo não representaria qualquer perigo durante um dia ou dois, mas podia ver outros inimigos por aí. Tirando partido do pequeno sol frio que só brilhava à noite. Às vezes, e desde que fosse dado o alerta, os gritos e berros chegavam para pôr em fuga os predadores mais pequenos. Sentinela da lua rastejou para fora da caverna e trepou para um pedregulho que estava ao lado da entrada, onde se agachou vigiando o vale. De todos os seres que alguma vez haviam caminhado na Terra, os homens macacos eram os primeiros a olhar de frente para a lua. E, embora não pudesse lembrar-se, quando era pequeno o sentinela da lua costumava esticar-se todo e tentar tocar naquela face fantasmagórica que se erguia acima das montanhas. Nunca o conseguirá, e agora já era suficientemente crescido para saber por quê. Era mais que óbvio que primeiro teria de subir a uma árvore muito alta. Contemplava o vale, observava a lua, e estava permanentemente à escuta. Dormitou uma ou duas vezes, mas sempre com os sentidos alerta, despertaria ao menor som. Apesar de já ter 25 anos, continuava na posse de todas as suas faculdades. Se tivesse sorte e evitasse acidentes, doenças, predadores e inanição, talvez sobrevivesse mais 10 anos. A noite ia se arrastando, fria e clara, sem mais alarmes, e a lua erguia-se lentamente por entre constelações equatoriais que os olhos humanos nunca contemplariam. Nas cavernas, entre períodos de sono irregular e vigílias temerosas, geravam-se os pesadelos de gerações futuras. Erguendo-se até ao zênite e descendo para leste, um ofuscante ponto de luz, mais brilhante que qualquer estrela, atravessou lentamente o céu. 2. A nova pedra sentinela da lua acordou subitamente a meio da noite. Exausto pelos esforços e desastres do dia, adormecera mais profundamente que o habitual, mas acordou imediatamente com o primeiro leve arranhar que ouviu lá embaixo no vale. Com os sentidos todos alerta, sentou-se na fétida escuridão da caverna, e o medo entrou-lhe lentamente na alma. Nunca na sua vida, já 2 vezes mais longa que a da maioria dos membros sua espécie, ouvirá um som como aquele. Os grandes gatos faziam a sua aproximação em silêncio, e a única coisa que os traía era um raro escorregamento de terras, ou o ocasional estalido de um ramo. Mas aquele era um ruído contínuo de trituração, cada vez mais alto. Parecia que um bicho enorme se movia através da noite, sem procurar esconder-se, ignorando todos os obstáculos. Sentinela da lua ouviu uma vez o som inconfundível de um arbusto a ser arrancado. Os elefantes e os dinotérios faziam-no frequentemente, mas, de resto, moviam-se tão silenciosamente como os gatos. Chegou-lhe então aos ouvidos um som que Sentinela da lua não podia identificar, pois nunca fora produzido na história do mundo: o ruído de metal chocando na pedra. Sentinela da lua encontrou-se frente a frente com a nova pedra quando, à primeira luz da manhã, conduziu a tribo até ao rio. Já praticamente esquecera os terrores da noite, pois nada acontecerá após aquele ruído inicial, portanto, nem sequer associou aquela estranha coisa com perigo ou medo.
Afinal de contas, não havia nada de alarmante nela. Tratava-se de uma lâmina retangular de uma altura 3 vezes superior à sua, mas suficientemente estreita para poder abarcá-la com os braços, feita de um material completamente transparente. Na verdade, só era fácil vê-la porque o sol nascente cintilava nas suas arestas. Como sentinela da lua nunca vira gelo, ou mesmo água límpida, não podia comparar aquela aparição com quaisquer objetos naturais. Era muito atraente. Embora desconfiasse prudentemente de quase todas as coisas novas, não hesitou muito em aproximar-se timidamente. Como não aconteceu nada, estendeu a mão e tateou uma superfície fria e dura. Após vários minutos de uma meditação profunda, chegou a uma explicação brilhante. Era uma pedra, claro, que devia ter crescido durante a noite. Muitas plantas faziam umas coisas brancas e carnudas, semelhantes a seixos, que pareciam despontar durante as horas de escuridão. Claro que eram pequenas e redondas, e aquilo mostrava-se largo e com arestas, mas filósofos mais sábios e posteriores à Sentinela da Lua viriam a ignorar exceções igualmente gritantes das suas teorias. Este realmente soberbo pensamento abstrato levou Sentinela da Lua a fazer, em apenas 3 ou 4 minutos, uma dedução que imediatamente testou. As plantas brancas e redondas como seixos eram muito saborosas, embora houvesse algumas que provocavam doenças violentas, e se esta tão alta. Umas poucas lambidelas e tentativas de a morder cedo desiludiram. Aquilo não era comida, portanto, mostrando ser um homem macaco sensato, continuou seu caminho até ao rio, e esqueceu o monólito cristalino durante a rotina diária de que faziam parte os gritos dos outros. A comida estava mais escassa, e a tribo teve de se afastar vários quilômetros das cavernas para encontrar alguma coisa. Durante o impiedoso calor da tarde, uma das fêmeas mais frágeis desmaiou longe de qualquer abrigo. Os seus companheiros juntaram-se à sua volta, agitando-se e remexendo-se solidariamente, mas ninguém podia fazer nada. Se estivessem menos exaustos, talvez a carregassem com eles, mas não tinham energia que chegasse para tais atos de piedade. Ela ficaria para trás, e recuperaria ou não por si só. À tardinha, quando regressaram à casa, passaram pelo local onde ela havia ficado, nenhum só osso se via. À última luz do dia, olhando ansiosamente em volta, não fossem surgir caçadores apressados, beberam rapidamente no rio, e começaram a escalada até as cavernas. Estavam ainda a 100 metros da nova pedra quando o som se fez ouvir. Era muito baixinho, mas fê-los estacar, paralisados, as suas bocas abertas sem energia. Uma vibração simples e exasperantemente repetitiva emanava ritmicamente do cristal, e hipnotizava todos os que entravam no seu raio mágico. Pela primeira vez e pela última, por mais de 3 milhões de anos o som dos tambores foi ouvido em África. A pulsação tornou-se mais alta, mais insistente. Como sonâmbulos, os homens macaco começaram a avançar em direção à fonte daquele som tão compulsivo. Às vezes, quando o sangue lhes respondia ritmos que os seus descendentes ainda levariam muito tempo a criar, davam passinhos de dança. Totalmente em transe, esquecendo as privações do dia, os perigos do anoitecer e a fome que sentiam nas barrigas, reuniram-se em volta do monólito. O bater dos tambores aumentou de volume, e a noite tornou-se mais escura. As sombras iam se alongando e a luz desaparecendo do céu. O cristal começou a brilhar. Primeiro, perdeu a sua transparência, e foi iluminado por uma luminescência pálida e leitosa. Fantasmas apetecíveis e indefinidos atravessavam-lhe a superfície e moveram-se nas suas profundezas. Coalescendo em barras de luz e sombra, transformaram-se depois em padrões entrelaçados, com raios, que começaram lentamente a rodar. As rodas de luz giravam cada vez mais depressa e a pulsação dos tambores acelerava-se com elas. Profundamente hipnotizados, os homens macaco fitavam boquiabertos tal estonteante exibição de pirotecnia. Haviam já esquecido os instintos dos seus antepassados e as ligações de uma vida. Normalmente, nenhum deles ficaria tão longe da sua caverna até tão tarde. Os arbustos circundantes pululavam de formas imóveis e olhos atentos. As criaturas da noite suspendiam as suas andanças para verem o que aconteceria a seguir. As rodas de luz começaram a unir-se, e os raios fundiram-se e transformaram-se em barras luminosas, que, sempre rodando nos seus eixos, se foram lentamente perdendo na distância. Dividiam-se então em pares,
e os conjuntos de linhas daí resultantes deram início a oscilações que as faziam cruzar-se, mas sempre segundo ângulos de intersecção diferentes. Fantásticos, efêmeros padrões geométricos brilhavam e desapareciam à medida que as fulgurantes grelhas se entrelaçavam e desentrelaçavam. Hipnotizados cativos do cristal brilhante, os homens macacos limitavam-se a olhar. Não podiam adivinhar que os seus cérebros estavam a ser analisados, os seus corpos examinados, as suas reações estudadas, os seus potenciais avaliados. Ao princípio, toda a tribo permaneceu meia inclinada, formando um quadro imóvel que parecia petrificado. Depois, o homem macaco que estava mais próximo da lâmina, recuperou lentamente os sentidos. Não se mexeu, mas o seu corpo perdeu aquela rigidez de transe, e animou-se como uma marionete comandada por fios invisíveis. A sua cabeça virou-se para um lado e para o outro, a boca abriu-se-lhe e fechou-se-lhe, entrelaçou e desentrelaçou os dedos. Depois, baixou-se, arrancou um caule comprido, e tentou dar-lhe um nó com os dedos desajeitados. Parecia estar possesso, lutar contra algum espírito ou demônio que se apoderara do seu corpo. Arquejante, com os olhos perpassados de terror, tentava obrigar os dedos a movimentos mais complexos do que os que estes jamais haviam feito. Apesar dos seus esforços, só conseguiu partir o caule em bocados. Os pedaços caíram no chão, e a influência que o controlava deixou-o, mergulhou novamente na imobilidade. Outro homem macaco despertou e cumpriu a mesma rotina. Tratava-se de um espécime mais jovem e adaptável, teve êxito onde o mais velho falhara. Embora grosseiramente, acabava de ser dado o primeiro nó do planeta Terra. Outros fizeram coisas ainda mais estranhas e sem sentido. Alguns esticaram os braços e tentaram unir as pontas dos dedos, primeiro com os olhos abertos, depois com um fechado. Outros limitaram-se a observar atentamente as pautas que se formaram no cristal, e que se dividiram cada vez mais finamente, até as linhas se fundirem num borrão cinzento. E todos ouviram sons destacados e puros, de intensidade variável, que rapidamente ultrapassavam o nível de audição. Quando chegou a sua vez, Sentinela da Lua não teve muito medo. Sentia sobretudo um vago ressentimento, pois os seus músculos contraíam-se e os seus membros obedeciam a comandos pelos quais não era inteiramente responsável. Sem saber porquê, baixou-se e apanhou uma pedrinha. Quando se endireitou, viu uma nova imagem na lâmina de cristal. As grelhas e os padrões móveis e dançantes haviam desaparecido. Substituía-os uma série de círculos concêntricos, que rodeavam um pequeno disco preto. Obedecendo às ordens silenciosas que lhe vinham do cérebro, levantou o braço acima do ombro, e arremessou-a desajeitadamente. Falhou o alvo por vários centímetros. Sentiu-se impelido a tentar outra vez. Procurou em volta, e encontrou mais um seixo, feito de um chifre de gazela, e finalmente uma raspadeira, obtida a partir das mandíbulas completas de praticamente quase todos os animais pequenos. A massa de pedra, a serra denteada, o punhal de chifre, a raspadeira de osso, eis os maravilhosos inventos de que os homens macacos precisavam para sobreviver. Não tardariam a reconhecê-los como símbolos de poder que eram, mas ainda passariam muitos meses até os seus dedos desajeitados adquirirem a habilidade, ou a vontade, para os usar. Se tivessem tempo, talvez chegassem, pelos seus próprios esforços, ao temível e brilhante conceito do uso de armas naturais como instrumentos artificiais. Mas as probabilidades estavam contra eles. Mesmo assim, as idades que tinham à frente apresentavam-se cheias de hipóteses de falhanço. Uma primeira oportunidade fora dada aos homens macacos. Não haveria segunda, o futuro estava, muito literalmente, nas suas próprias mãos. Passaram-se várias luas, bebês nasceram e, por vezes, viveram, débeis e desdentados velhos de 30 anos morreram, o leopardo cobrava os seus direitos à noite, os outros ameaçavam diariamente do outro lado do rio, e a tribo esperava. No decurso de um único ano, Sentinela da Lua e os companheiros quase não se reconheciam, tão mudados estavam. Haviam aprendido bem as lições, manejavam agora todos os instrumentos que lhes tinham sido revelados. Até a memória da fome se lhes esbatia nas mentes, e, embora os javalis estivessem a tornar-se assustadiços, as gazelas, antílopes e zebras continuavam aos milhares nas planícies. Todos estes animais, e outros, se haviam tornado vítimas dos aprendizes de caçador.
Agora que já não andavam meio trôpegos de fome, tinham tempo para o lazer e para os primeiros rudimentos do pensamento. Aceitavam o seu novo modo de vida com uma certa indiferença, e de modo algum o associavam ao monólito que se erguia ao lado da pista que levava ao rio. Aliás, se alguma vez houvessem feito uma pausa para considerar o assunto, até talvez se tivessem vangloriado de seu estatuto melhorado se ficar a dever aos seus próprios esforços, de fato, já haviam esquecido qualquer outro modo de vida. Mas nenhuma utopia é perfeita, e aquela tinha dois defeitos. O primeiro era o leopardo saqueador, cuja paixão por homens macacos parecia ter se tornado ainda mais forte, agora que estavam melhor alimentados. O segundo, a tribo do outro lado do rio. Os outros haviam conseguido sobreviver, recusando-se teimosamente a morrer de inanição. O problema do leopardo foi resolvido em parte pelo acaso, e em parte por um grave, aliás, quase fatal, erro de sentinela da lua. No entanto, na altura a ideia parecerá-lhe tão brilhante, que chegará a dançar de alegria, e talvez não se pudesse culpá-lo por não ter ligado as consequências. A tribo ainda passava dias maus de vez em quando, embora estes já não ameaçassem a sua própria sobrevivência. Naquele dia, era já escuro, e ninguém caçara nada. Sentinela da lua conduzia os companheiros, cansados e descontentes, de volta às cavernas, que já estavam à vista. E lá, mesmo à porta de casa, encontraram uma das raras dádivas da natureza. Um antílope adulto jazia no carreiro. Tinha a pata partida, mas ainda combatia fogosamente os chacais que o rodeavam e que davam bastante que fazer aos seus chifres agudos como punhais. Mas podiam esperar, sabiam que lhes bastaria aguardar a sua hora. Mas haviam se esquecido da competição, rosnando iradamente, recuaram quando os homens macacos chegaram. Também estes rodearam o antílope prudentemente, mantendo-se fora do alcance daqueles chifres tão perigosos. Depois, munidos de maças e pedras, lançaram-se ao ataque. Não foi um assalto muito eficaz ou coordenado, quando o desgraçado bicho acabou por expirar, já escurecera quase completamente e os chacais recomeçavam a ganhar coragem. Dividido entre o medo e a fome, Sentinela da Lua foi lentamente percebendo que talvez todo aquele esforço tivesse sido em vão. Era demasiadamente perigoso ficar ali mais tempo. Então, provou mais uma vez que era um gênio. Com um esforço imenso de imaginação, visualizou o antílope morto na segurança da sua caverna. Começou a arrastá-lo para o penhasco, os outros compreenderam as suas intenções e ajudaram-no. Se soubesse a partida como a sua tarefa seria difícil, nem chegaria a tentá-la. Só a enorme força e agilidade herdada dos antepassados aborígenes lhe permitiram puxar a carcaça pela íngreme encosta acima. Chorando de frustração, quase abandonou o seu troféu por várias vezes, mas uma teimosia tão profunda como a sua fome fê-lo continuar. Os outros, ora o ajudavam, ora o embaraçavam, mas o mais frequente era estorvarem-no. Finalmente, conseguiu. O despedaçado antílope foi arrastado por cima da borda da caverna quando os últimos matizes de luz desapareciam do céu, e o banquete começou. Horas depois, cheio até mais não poder, Sentinela da Lua acordou. Sem saber por quê, endireitou-se na escuridão, entre os corpos estendidos dos seus igualmente saciados companheiros, e escutou os ruídos da noite. O único som que se ouvia era a respiração pesada dos outros, o mundo inteiro parecia adormecido. Banhadas pela brilhante luz da lua, naquele momento bem alta, as rochas que ficavam para lá da entrada da caverna, mostravam-se claras como ossos. Perigo era coisa que parecia infinitamente remota. Então, o som de um seixo caindo chegou-lhe de muito longe. Temeroso, mas ainda interrogando-se, Sentinela da Lua rastejou até ao rebordo da caverna e perscrutou o penhasco. O que viu deixou-o tão paralisado de terror que, por longos momentos, foi incapaz de se mover. 6 metros abaixo dele, 2 olhos dourados e cintilantes fitavam-no diretamente. Aquele olhar hipnótico fez-lhe tanto medo que mal deu pelo seu corpo ágil e listrado que se movia flexível e silenciosamente de rocha em rocha. O leopardo jamais trepara até tão alto. Ignorava as cavernas mais baixas, embora devesse ter se dado bem conta de que elas eram habitadas. Agora o seu jogo era outro, perseguia o rastro do sangue, subindo o penhasco banhado pela lua. Segundos mais tarde, a noite foi atravessada pelos gritos de alarme dos homens macacos da caverna superior.
O leopardo rugiu de fúria quando percebeu que perderá o elemento de surpresa. Mas não parou, pois sabia que não tinha nada a temer. Chegou ao rebordo, e descansou um momento no estreito espaço aberto. O cheiro de sangue que o rodeava enchia-lhe o cérebro feroz e minúsculo de um desejo irresistível. Sem hesitar, esgueirou-se silenciosamente para dentro da caverna. E cometeu o seu primeiro erro, pois, apesar de possuir uns olhos soberbamente adaptados à noite, ao deixar de ser iluminado pela lua, colocou-se numa desvantagem momentânea. Os homens macaco viam a sua silhueta desenhada contra a abertura da caverna, com mais nitidez do que o leopardo os via eles. Embora aterrorizados, já não eram indefesos. Rugindo e agitando a cauda numa confiança arrogante. O leopardo avançou em busca da terra comida porque suspirava. Se houvesse encontrado a sua presa ao ar livre, não teria tido problemas, mas o desespero de se verem encurralados dera aos homens macacos coragem para tentar o impossível. E, pela primeira vez, possuíam os meios para o fazer. O leopardo soube que algo ia mal quando sentiu um golpe formidável na cabeça. Atacou com a pata da frente, e ouviu um guincho de agonia quando as suas garras despedaçaram carne macia. Sentiu então uma dor penetrante quando algo afiado se lhe cravou nos flancos uma, duas vezes, e ainda uma terceira vez. Virou-se para lutar contra as sombras que gritavam e dançavam à sua volta. Outro golpe violento atingiu-o no focinho. Os seus dentes morderam uma mancha branca que não parava de se mover e abocanharam apenas um osso. Numa indignidade final, em que mal podia acreditar, sentiu puxarem-lhe a cauda com toda a força. Deu meia volta, e atirou seu louco e ousado atormentador contra a parede da caverna. No entanto, fizesse o que fizesse, não conseguia furtar-se à chuva de golpes que lhe eram infligidas por armas grosseiras empunhadas por mãos desajeitadas, mais poderosas. Os seus rugidos passaram da dor ao alarme, e do alarme ao mais puro terror. O implacável caçador era agora vítima, e tentava desesperadamente escapar. E começou então o seu segundo erro, pois a surpresa e o medo haviam-no feito esquecer-se de onde estava. Ou talvez houvesse sido cegado e confundido pelos golpes que lhe choviam na cabeça, fosse o que fosse, o certo é que correu abruptamente para fora da caverna. Ouviu-se um guincho horrível quando o leopardo se viu sem apoios e começou a cair. Séculos depois, era o que parecia, um baque surdo indicou que se despenhara num afloramento que ficava a meio do penhasco, depois, o som do deslizar de pedras soltas, e a noite ficou novamente em silêncio. Intoxicado pela vitória, Sentinela da Lua dançou e balbuciou durante muito tempo à entrada da caverna. Tinha toda a razão ao pressentir que o seu mundo mudará, e que deixará de ser uma vítima impotente das forças que o rodeavam. Voltou depois para dentro da caverna, e, pela primeira vez na sua vida, dormiu ininterruptamente durante toda a noite. De manhã, encontraram o corpo do leopardo no sopé do penhasco. O inimigo estava morto, mas passou-se algum tempo até que alguém ousasse aproximar-se do monstro vencido. Finalmente avançaram, munidos das suas facas e serras de osso. Foi uma tarefa difícil, naquele dia não foram à caça. 5. Reencontro na madrugada. Quando guiava a tribo para o rio, à luz difusa da madrugada, Sentinela da Lua parou hesitantemente num local que lhe era familiar. Faltava qualquer coisa, mas não se lembrava de que. No entanto, não fez qualquer esforço mental a pensar no problema, pois, naquela manhã, tinha coisas mais importantes a tratar. Tal como o trovão, o relâmpago, as nuvens e os eclipses, a grande lâmina de cristal partirá tão misteriosamente como chegará. Tendo desaparecido no inexistente passado, nunca mais voltou a assombrar os pensamentos de Sentinela da Lua. Este, jamais saberia o que o cristal lhe fizera, e, reunindo-se à volta dele na neblina matinal, nenhum dos seus companheiros tentou saber por que parar ali a caminho do rio. Do outro lado do rio, na inviolada segurança do seu próprio território, os outros visualizaram Sentinela da Lua e uma dúzia de machos da sua tribo, como um friso que se recortava contra o céu da manhã. Começaram imediatamente a gritar, cumprindo assim o desafio diário, mas daquela vez não houve resposta. Firmemente, premeditadamente, sobretudo silenciosamente, Sentinela da Lua e o seu bando desceram o outeiro sobranceiro ao rio. À medida que se aproximavam, os outros calaram-se.
A sua raiva ritual desapareceu, e foi substituída por um medo cada vez maior. Sentiam confusamente que algo acontecerá, e que aquele reencontro não era igual aos anteriores. Não se alarmaram com as massas e facas de osso empunhadas pelo grupo de Sentinela da Lua, pois não compreendiam para que serviam. Sabiam apenas que os movimentos dos seus rivais estavam imbuídos de determinação e ameaça. O grupo parou à beira d'água. Por um momento, os outros retomaram coragem. Chefiados por uma orelha, retomaram indiferentemente o seu cântico marcial. Mas fizeram-no apenas durante alguns segundos, pois logo ficaram mudos por uma visão de terror. Sentinela da Lua levantou os braços bem alto, revelando assim o fardo que até ali estivera escondido pelos corpos hirsutos dos seus companheiros. Segurava um ramo resistente, onde estava espetada a cabeça ensanguentada do leopardo. Um pau mantinha a boca aberta, e os primeiros raios do sol nascente emprestavam às grandes presas uma cintilação branca e terrível. A maioria dos outros ficaram demasiado paralisados de medo para se moverem, mas alguns começaram a retirar lenta e tropegamente. E esse era todo o encorajamento de que Sentinela da Lua precisava. Mantendo dilacerado o troféu acima da cabeça, deu início à travessia do rio. Depois de um momento de hesitação, os seus companheiros entraram na água atrás dele. Quando o Sentinela da Lua chegou ao outro lado, uma orelha continuava firmemente no seu lugar. Talvez fosse corajoso ou estúpido demais para correr, ou talvez não conseguisse acreditar que aquele ultraje era mesmo real cobarde ou herói. Foi coisa que acabou por interessar pouco, pois, no final, o rugido gelado da morte desceu-lhe sobre o cérebro estupefato. Guinchando de medo, os outros espalharam-se pelo matagal, mas voltariam, e cedo esqueceriam o seu chefe desaparecido. Por alguns segundos Sentinela da Lua permaneceu hesitantemente de pé ao lado da sua nova vítima, tentando perceber bem que, estranha e maravilhosamente, o leopardo morto ainda era capaz de matar. Agora era senhor do mundo, e não sabia bem o que fazer a seguir. Mas acabaria por descobrir alguma coisa. 6. Ascensão do homem. Um novo animal andava pelo planeta e, partindo do coração de África, espalhava-se lentamente. Era ainda tão raro, que um senso apressado talvez não desse por ele, rodeado como estava por bilhões de criaturas deambulando pela terra e pelo mar. Por enquanto, ainda não havia certeza se prosperaria ou até se sobreviveria. Num mundo em que tantos animais muito mais poderosos haviam desaparecido, o seu destino ainda não estava decidido. Nos 100.000 anos que se seguiram à descida dos cristais sobre a África, os homens macacos não inventaram nada. Mas começaram a mudar, e desenvolveram aptidões que mais nenhum animal possuía. As massas de osso haviam aumentado seu poder de alcance e multiplicado a sua força, deixaram de estar indefesos perante os predadores com quem tinham de competir. Quanto aos carnívoros mais pequenos, podiam os matar, aos maiores, conseguiam, pelo menos, desencorajar e, por vezes, pôr em fuga. Os seus dentes maciços estavam cada vez mais pequenos, pois já não eram essenciais. As pedras afiadas usadas para escavar raízes ou para cortar e serrar carne ou fibras duras começaram a substituí-los, com enormes consequências. Os homens macacos já não tinham de enfrentar a morte por inanição quando seus dentes se estragavam ou se gastavam, até mesmo os instrumentos mais grosseiros podiam prolongar-lhes a vida. À medida que as suas presas diminuíam, a forma dos seus rostos começava a alterar-se, o focinho recuou. O maxilar tornou-se mais delicado, a boca adquiriu a capacidade de produzir sons mais subtis. Faltava ainda 1 milhão de anos para a fala, mas haviam sido dados os primeiros passos na sua direção. E então o mundo começou a mudar. Em 4 grandes vagas, com 200.000 anos entre seus picos, as idades do gelo chegaram e partiram, deixando as suas marcas em todo o globo. Fora dos trópicos, os glaciares liquidaram os que haviam prematuramente abandonado o lar ancestral, e por toda a parte eliminaram as criaturas que não conseguiram adaptar-se. Quando o gelo desapareceu, levou com ele muita da vida primitiva do planeta, incluindo os homens macacos. Mas estes, ao contrário de muitos outros, haviam deixado descendentes, não se tinham meramente extinguido mas sim transformado. Os construtores de instrumentos haviam sido recriados pelos seus próprios utensílios. Pois, ao usarem massas e sílex, as suas mãos haviam desenvolvido uma destreza nunca antes encontrada no reino animal, o que lhes permitia construir utensílios ainda melhores, fazendo,
por sua vez, evoluir ainda mais os seus membros e cérebro. Era um processo acelerado e cumulativo. No fim da linha, estava o homem. Os primeiros verdadeiros homens possuíam utensílios e armas pouco melhores que as dos seus antepassados de havia 1 milhão de anos, mas eram muito mais hábeis no seu manejo. E algures nas eras sombrias que haviam passado, tinham inventado um instrumento que, embora não pudesse ver-se nem tocar-se, lhes era absolutamente essencial. Haviam aprendido a falar, ganhando assim a primeira grande batalha contra o tempo. Agora, a sabedoria de uma geração podia ser passada para a próxima, e cada idade lucrava com os ensinamentos das anteriores. Ao contrário dos animais, que conheciam apenas o presente, o homem adquirira um passado, e começava a tatear em direção a um futuro. Aprenderá também a controlar as forças da natureza, com o domínio do fogo, lançar as fundações da tecnologia e deixará para trás a sua origem animal. A pedra deu lugar ao bronze e depois ao ferro. A caça sucedeu à agricultura. A tribo transformou-se em aldeia, e a aldeia em cidade. A palavra tornou-se eterna, graças a certas marcas em pedra, barro e papiro. Depois, inventou a filosofia e a religião. E povoou o céu, nem sempre incorretamente, de deuses. Os seus meios de ataque tornaram-se mais e mais assustadores na medida em que o seu corpo ia perdendo defesas. Com a pedra, o bronze, o ferro, o aço, percorrer a gema de tudo que furava e dilacerava, e bem cedo aprenderá a bater as suas vítimas à distância. A espada, o arco, a pistola e, finalmente, o míssil telecomandado, haviam-lhe dado armas de um alcance infinito, mas não um poder infinito. Sem estas armas, que, frequentemente, usará contra si próprio, o homem nunca teria conquistado o seu mundo. Empenhara-se de alma e coração, e elas haviam-nos servido bem. Mas agora, enquanto existissem, vivia sempre um tempo emprestado. 7. Voo especial. Por mais vezes que deixasse a Terra, a excitação nunca abandonava o doutor. Eivode Floyd. Estivera uma vez em Marte, 3 vezes na Lua, e já nem se lembrava de quantas nas várias estações espaciais. No entanto, à medida que se aproximava o momento do lançamento, sentia uma tensão crescente, uma maravilha e um temor, sim, e um nervosismo, que o punham ao mesmo nível de qualquer labrego terrestre prestes a receber o seu batismo do espaço. O jacto que o transportara de Washington, após aquela reunião à meia-noite com o presidente, descia agora em direção a uma das paisagens mais familiares, mas mais excitantes do mundo. Abrangendo 30 quilômetros da costa da Flórida, encontravam-se aí as 2 primeiras gerações da Idade do Espaço. A sul, contornadas por luzes de aviso vermelhas, que acendiam e apagavam, ficavam as torres gigantescas dos Saturnos e Netunos, que haviam posto o homem no caminho dos planetas, passando depois a história. Perto do horizonte, uma cintilante torre prateada, inundada por luzes artificiais, durante quase 20 anos monumento nacional e lugar de peregrinação, erguia-se em honra de Saturno V. Não muito longe, agigantando-se no céu como uma montanha feita pela mão do homem, encontrava-se o incrível edifício de montagem de veículos, que continuava a ser a maior estrutura simples da Terra. Mas todas aquelas coisas pertenciam ao passado, e ele voava em direção ao futuro. Quando o avião fez uma viragem inclinando-se para o lado de dentro, o Dr. Floyd viu por baixo dele um labirinto de edifícios, depois uma faixa de ar, e a seguir uma cicatriz larga e direita, feita no solo plano da Flórida. Os carris múltiplos de uma linha gigante de lançamento. No fundo desta, rodeado de veículos e torres, via-se um avião espacial inundado de luz, a ser preparado para o seu salto até as estrelas. Com a súbita mudança de perspectiva provocada pela rápida mudança de velocidade e altura, pareceu a Floyd estar a olhar para uma borboletazinha noturna prateada, apanhada no raio de luz de um farol. Mas as minúsculas figuras espalhadas no solo fizeram-no perceber as verdadeiras dimensões do veículo espacial. O V estreito das suas asas devia ter 60 metros de comprimento. E aquele veículo enorme, pensou Floyd, de certo modo incrédulo, mas também com algum orgulho, está à minha espera. Tanto quanto sabia, era a primeira vez que se punha em andamento uma missão para levar um único homem à Lua. Embora fossem 2 horas da manhã, um grupo de repórteres e fotógrafos interceptou-o a meio caminho do iluminado veículo espacial Orion III. Conhecia vários deles de vista,
Como presidente do Conselho Nacional de Astronáutica, as conferências de imprensa faziam parte do seu modo de vida. Aquela não era a altura nem o lugar apropriado para uma, e não tinha nada para dizer, mas era importante não ofender os cavalheiros da comunicação social. Dr. Floyd? Sou Finn Forster da Associated News. Pode dar-nos alguns esclarecimentos sobre este seu voo? Lamento muito, não posso dizer nada. Mas encontrou-se mesmo com o presidente esta noite? Perguntou uma voz familiar. Oh, olá, Mike. Parece-me que o tiraram da cama para nada. Não vou fazer comentários. Isso é ponto assente. Não pode ao menos confirmar ou negar que está a haver um surto de epidemia na Lua? Indagou um repórter da TV, conseguindo correr ao lado de Floyd, ao mesmo tempo, mantê-lo focado na sua máquina de filmar em miniatura. Lamento, mas não, respondeu Floyd abanando a cabeça. E a quarentena? Inquiriu outro repórter. Por quanto tempo será mantida? Não faço comentários. Dr. Floyd, disse uma pequenina e decidida dama da imprensa. Qual é a sua justificação para esta total falta de notícias da Lua? Tem alguma coisa a ver com a situação política? Que situação política? Perguntou Floyd secamente. Ouviu-se um coro de risos, e alguém gritou, Boa viagem, doutor! Quando ele entrou no santuário da torre de embarque. Tanto quanto se lembrava, não era bem uma situação, e sim uma crise permanente. Desde 1970 que dois problemas, que, ironicamente, tendiam a excluir-se mutuamente, dominavam o mundo. Embora o controle de nascimentos fosse barato, de confiança, e aprovado por todas as principais religiões, chegará demasiado tarde. A população do mundo era de 6 bilhões, um terço dos quais no Império Chinês. Algumas sociedades autoritárias haviam mesmo decretado leis limitando as famílias a 2 filhos, mas a sua execução mostrará-se impraticável. Em consequência disto, a comida escasseava em todos os países, até nos Estados Unidos se lhe sentia falta e, apesar dos esforços heróicos para cultivar o mar e criar comidas sintéticas, predizia-se um período de fome em larga escala dentro de 15 anos. Muito embora uma cooperação internacional fosse mais urgente que nunca, as fronteiras ainda existentes eram tantas como as de épocas anteriores. Apesar de terem passado 1 milhão de anos, a raça humana perderá poucos dos seus instintos agressivos, ao longo de linhas simbólicas visíveis apenas por políticos. As 38 potências nucleares vigiavam-se mutuamente, com uma ansiedade beligerante. Entre eles, possuíam uma megatonelagem suficiente para destruir toda a crosta do planeta. Ainda ninguém usará, milagrosamente, armas atômicas, mas era pouco provável que a situação se mantivesse assim infinitamente. E agora, por razões só compreensíveis para eles, os chineses ofereciam às nações mais pequenas uma capacidade nuclear completa, de 50 ogivas e respectivos sistemas de lançamento. O custo total era inferior a 5 bilhões e 200 milhões e davam-se facilidades de pagamento. Talvez estivessem apenas a tentar aguentar uma economia em declínio, transformando obsoletos sistemas de armamento em dinheiro sonante, como alguns observadores haviam sugerido. Ou, se calhar, tinham descoberto métodos de guerra tão avançados, que já não precisavam de tais brinquedos. Falará-se da radiohipnose a partir de satélites transmissores, vírus compulsivos, e de chantagem com doenças sintéticas, para as quais só eles possuíam um antídoto. Estas ideias encantadoras eram quase de certeza produto de propaganda ou pura fantasia, mas, pelo sim pelo não, era melhor não as pôr de parte. De cada vez que saía da Terra, Floyd perguntava-se a si próprio se ela estaria no mesmo sítio quando regressasse. Entrou na cabine. Bom dia, Dr. Floyd. Sou Miss Simons, em nome do comandante Tines e do nosso copiloto, primeiro oficial Ballard, bem-vindo a bordo. Obrigado, disse Floyd com um sorriso, perguntando-se por que razão as hospedeiras haviam de falar sempre como robots turísticos. Levantaremos daqui a 5 minutos, informou ela, fazendo um gesto para a vazia cabine de 20 passageiros. Pode sentar-se onde quiser, mas, se está interessado em ver as manobras de atracagem, o comandante Tines diz que é melhor instalar-se na cadeira da frente, à esquerda, ao pé da janela. Vou fazer isso, retorquiu ele, abeirando-se do mencionado lugar.
A hospedeira ainda andou à volta dele por algum tempo, encaminhando-se depois para o seu cubículo, que ficava na parte de trás da cabine. Floyd instalou-se no seu lugar, apertou o arnês de segurança à volta do peito e ombros, e prendeu a mala ao assento adjacente. Um momento depois, o alto-falante produziu um leve estalido. "Bom dia", disse a voz de Miss Simmons. "Este é o voo especial 3, de Kennedy para a Estação Espacial 1. Parecia determinada a cumprir toda a rotina com o seu passageiro solitário. Floyd não resistiu a esboçar um sorriso quando a ouviu continuar inexoravelmente: "Estaremos em trânsito durante 55 minutos. A aceleração máxima será de 2 vezes a gravidade normal, e não teremos peso por um período de 30 minutos. Por favor, não saia do seu lugar até o sinal de segurança ser acendido." Floyd olhou por cima do ombro, e disse: "Obrigado." Deu com os olhos num sorriso ligeiramente embaraçado, mas encantador. Recostou-se no assento e descontraiu-se. Segundo os seus cálculos, aquela viagem custaria aos contribuintes um pouco mais de $1 milhão. Se, no fim, se provasse não ser justificada, perderia o emprego, mas podia sempre voltar à universidade e dedicar-se aos seus não concluídos estudos sobre formação planetária. Autocontagem decrescente a funcionar, informou pelo alto-falante a voz do comandante, naquele tom monótono e calmo usado nas transmissões rádio. Descolagem dentro de 1 minuto. Como sempre, 1 minuto pareceu-se mais com 1 hora. Floyd pensou nas forças gigantescas que, rodeando em espiral, estavam à espera de ser libertadas. Nos tanques de combustível do veículo espacial e no sistema de acumulação de energia da pista de lançamento, estava contido o poder de uma bomba nuclear. E tudo seria usado apenas para o levar a uns meros 300 quilômetros da Terra. Não houve aquela história antiquada dos 543210, tão penosa para o sistema nervoso humano. Lançamento daqui a 15 segundos. Sentir-se-á melhor se começar a respirar profundamente. Eis o que se chamava de boa psicologia e boa fisiologia. Floyd sentiu-se bem cheio de oxigênio e pronto a enfrentar qualquer coisa. A pista de lançamento preparou-se para arremessar a sua carga de 1000 toneladas por sobre o Atlântico. Era difícil precisar o momento em que levantaram da pista e começaram a voar, mas, quando o rugido dos foguetões redobrou de fúria e Floyd deu por si a afundar-se cada vez mais nas almofadas da sua cadeira, soube que os motores principais haviam entrado em funcionamento. Gostaria de poder olhar pela janela, mas até virar a cabeça era um esforço. No entanto, não se sentia desconfortável. A pressão da aceleração e os trovões ensurdecedores dos motores produziam até uma euforia extraordinária. Com os ouvidos a retinir e o sangue pulsando-lhe nas veias, havia anos que Floyd não se sentia tão vivo. Era jovem de novo, apetecia-lhe cantar alto, o que, sem dúvida, não faria mal a ninguém, pois ninguém poderia ouvi-lo. Mas tal disposição passou-lhe logo que percebeu que ia deixar a terra e tudo que alguma vez amara. Lá embaixo estavam os seus 3 filhos, órfãos de mãe desde que a sua mulher embarcara naquele voo fatal para a Europa, havia 10 anos. 10 anos? Impossível! Mas era, se calhar teria sido um bem para eles haver voltado a casar. Já quase perderá a noção do tempo, quando a pressão e o ruído afrouxaram subitamente, e o alto-falante da cabine anunciou: "Vamos separar-nos do módulo inferior. Agora." Houve um ligeiro solavanco. De repente, Floyd recordou uma citação de Leonardo da Vinci, que uma vez vira fixada num gabinete da NASA: "O grande pássaro voará às costas do grande pássaro, trazendo glória ao ninho onde nasceu." Bem, o grande pássaro estava a voar. Da Vinci nunca sonharia uma coisa daquelas, e o seu exausto companheiro regressava naquele momento à Terra. Num arco de 15.000 quilômetros, o módulo inferior vazio deslizaria para a atmosfera, trocando a velocidade pela distância, à medida que se aproximasse de Kennedy. Dentro de poucas horas, verificado e novamente cheio de combustível, estaria pronto para erguer outro companheiro em direção ao brilhante silêncio que nunca alcançaria. Agora, pensou Floyd, estamos sozinhos, e a mais de meio caminho da órbita. Quando sentiu de novo a aceleração provocada pela entrada em funcionamento dos foguetões do módulo superior, notou que o impulso foi muito mais suave. Aliás, pouco mais sentiu que uma gravidade normal. Mas teria sido impossível andar, visto que, para cima ficava mesmo na parte da frente da cabine.
Se houvesse sido suficientemente louco para se levantar, teria embatido imediatamente no lado de trás. Era um efeito um tanto desconcertante, pois parecia que a nave se erguia apoiada na cauda. Floyd, sentado à frente, tinha a impressão de que todas as outras cadeiras estavam fixadas a uma parede que se erguia verticalmente debaixo dele. Estava ele a envidar os seus melhores esforços para ignorar esta ilusão, quando a madrugada explodiu no interior da nave. Numa questão de segundos, atravessaram mantos carmesins, cor-de-rosa, dourados, azuis, e penetraram no branco ofuscante do dia. Embora as janelas fossem muito foscas, de modo a reduzir o brilho, os vivos raios de sol que varriam a cabine deixaram Floyd meio cego durante alguns minutos. Encontrava-se no espaço, mas nem pensar em ver as estrelas. Protegeu os olhos com as mãos, e tentou espreitar pela janela que tinha ao lado. Lá fora, o leme de trás da nave luzia como metal quente à luz refletida do sol, rodeava uma escuridão total que, possivelmente, estava cheia de estrelas, mas não podiam ver-se. O peso decaía lentamente, os foguetões diminuíam de potência à medida que a nave entrava em órbita. O trovão dos motores passou a um rugido abafado, depois a um assobio suave, e acabou por se silenciar. Se não fossem as tiras que o apertavam, Floyd teria flutuado para fora do seu assento. Bem, sentiu o estômago tão embrulhado, que parecia que ia fazê-lo, de qualquer forma. Esperava que os comprimidos que lhe haviam dado 1h e 15.000 quilômetros atrás, dessem o resultado que se afirmava nos folhetos. Sentirá o enjoo do espaço apenas uma vez em toda a sua carreira, mas essa chegará-lhe bem. Firme e confiante, a voz do piloto fez-se ouvir através do alto-falante da cabine. Pede-se o favor de respeitar todos os regulamentos respeitantes à gravidade nula. Atracaremos na Estação Espacial 1 dentro de 45 minutos. A hospedeira apareceu no estreito corredor que ficava à direita das cadeiras pouco espaçadas. Havia uma ligeira flutuabilidade nos seus passos, e os pés saíam-lhe do chão tão relutantemente como se patinhassem em cola. Caminhava pela tira amarela viva do tapete velcro que cobria o chão e o teto. Miríades de minúsculos ganchos cobriam o tapete e as solas das suas sandálias, o que os fazia prenderem-se uns aos outros como rebarbas. Este truque, que permitia caminhar em queda livre, era imensamente tranquilizante para passageiros desorientados. "Quer café ou chá, Dr. Floyd?" perguntou ela alegremente. "Não, obrigado." Sorriu. Sentia-se sempre como um bebê, quando tinha de chupar um daqueles tubos de plástico que continham as bebidas. Quando Floyd abriu a pasta e se preparou para tirar os seus apontamentos, reparou que a hospedeira continuava a pairar ansiosamente à volta dele. "Dr. Floyd, posso fazer-lhe uma pergunta?" "Claro", respondeu ele, olhando por cima dos óculos. "O meu noivo é geólogo em Clavius", começou Miss Simons, medindo cuidadosamente cada palavra, "e há mais de uma semana que não sei nada dele. Isso é aborrecido, se calhar está longe da base, e não conseguem contatá-lo." Ela abanou a cabeça. "Sempre que isso acontece, ele diz-me. Imagine como estou preocupada, com todos os boatos que correm. É mesmo verdade que há uma epidemia na Lua? Se é, não há motivos para alarme. Lembra-se? Houve uma quarentena em 98, por causa daquela mutação no vírus da gripe. Muita gente esteve doente, mas ninguém morreu. É tudo o que posso dizer-lhe", concluiu firmemente. Miss Simons esboçou um sorriso agradável, e endireitou-se. "Bem, de qualquer forma, obrigado, Dr. Floyd. Desculpe tê-lo incomodado." "Não foi incômodo nenhum", respondeu ele galantemente, mas com pouca convicção. Depois, concentrou-se nos infindos relatórios técnicos, numa desesperada tentativa final de se pôr em dia. Não teria tempo para leituras quando chegasse à Lua. 8. Encontro orbital meia hora mais tarde, o piloto anunciou. "Estabeleceremos contato dentro de 10 minutos. Por favor, verifique o seu arnês." Floyd obedeceu, e guardou os apontamentos. Já lhe chegará bem haver estado a ler durante o malabarismo celestial que tivera lugar nos últimos 450 quilômetros. Era melhor fechar os olhos e descontrair-se enquanto o veículo espacial fosse empurrado para trás e para diante por breves explosões dos foguetões.
Alguns minutos depois, avistou a Estação Espacial 1, apenas a uns poucos quilômetros de distância. A luz do sol reverberava e cintilava nas polidas superfícies metálicas do disco de 300 metros de diâmetro, que girava lentamente. A pouca distância dele, na mesma órbita, encontrava-se um avião espacial Titov V, de asas inclinadas para trás, e ali perto, um Ares LB quase esférico, o burro de carga do espaço, com os seus 4 atarracados absorçores de choque de aterragem lunar saindo-lhe de um dos... Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal do Telegram. Obrigado por ouvir.